Diga isso. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Flua do teu rio, Senhor, neste lugar, Senhor. Flua do teu rio neste lugar, meu Deus. Aleluia. Shalom, igreja. Tá todo mundo bem? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. E eu creio que se você ficar ligado, Ele vai te inundar também. Eu não tenho dúvida do que o Senhor já começou a fazer nesta nação. Nas nações da terra, já tem nações que já estão recebendo da justiça de Deus. E nós vamos provar dessa justiça também em nome de Jesus. Eu creio que os rios de Deus vão invadir as igrejas, que os rios de Deus vai tomar conta do nosso coração, que os rios de Deus vai penetrar em lugares difíceis. E eu sei que vai haver um mover tremendo em nome de Jesus. E aqui não é diferente. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Eu senti o mover dele neste lugar e eu sei que ele vai continuar cumprindo tudo aquilo que ele tem colocado no seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 46. Desde o início deste culto, Deus ele tem falado sobre os rios dele, sobre as águas dele. Desde o primeiro dia deste ano, o Senhor tem nos ministrado e eu sei que é isso que Ele quer. Que a gente tenha essa consciência que Ele tem muito mais. A abundância de Deus, gente, é real. A água dele é abundante sobre as nossas vidas. A gente que tem se limitado, mas Ele quer jorrar dessa água. Deus, Ele quer jorrar dos rios dele sobre as nossas vidas. Amém? Abram aí capítulo 43 de Salmos. Vamos ler o versículo 4. Salmos 46. Versículo 4. Diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Eu vou ler novamente em outra versão, que é a versão que está aí na tela. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém? Olhe para o seu irmão. Diga assim: meu irmão, há um rio. Se você não olhou para o seu irmão e não profetizou sobre ele, fale de novo. Ele quer ouvir, tá bom? Diga assim: meu irmão, há um rio. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque tem gente que até para profetizar algo é uma demora, é uma vergonha. Sabe, a gente tem que ter vergonha de pecar, mas de profetizar não. Tem que abrir sua boca e profetizar na vida do irmão. Porque ele abrindo a boca para profetizar na vida, você profetizar na vida dele, ele vai profetizar na sua vida. Agora, se você ficar olhando para ele, ele não vai dizer nada também. Então, se você quer receber do rio de Deus, então diga assim para ele de novo: meu irmão, há um rio. Amém? Tome posse desse rio. Aplauda o Senhor nessa noite. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Só para quem não está enferrujado, vamos levantar, vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa noite que o Senhor venha falar com a tua igreja. Senhor, toma a minha vida, Senhor, nas tuas mãos. Toma a igreja nas tuas mãos, Senhor. Ministra, Senhor, os nossos corações. Fale conosco, Senhor. Fique à vontade no nosso meio. Essa casa é tua, Senhor. Ó Deus, os nossos corações são teus. E nós queremos, Senhor, sair daqui cheio das tuas águas, Senhor.
Nós queremos, Senhor, receber dessas águas. Nós queremos, Senhor, sair daqui inundados, Senhor, das tuas águas, Senhor. A tua palavra de Gênesis e Apocalipse tem profetizado sobre essas águas, tem profetizado sobre esses rios, e nós queremos e nós vamos tomar posse, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor deu uma direção, Senhor, para o pastor dessa igreja. E nós sabemos que vem de Ti, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que este ano será um ano de manancial. Um ano diferente. Um ano que as águas do Senhor irá jorrar sobre todas as áreas das nossas vidas, Senhor. E nós queremos receber. Nós não queremos timidez, Senhor, para profetizar. Nós não queremos timidez para receber. Porque tudo, Senhor, o Senhor já profetizou na Tua palavra. E só basta crermos e obedecermos a Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, por essa direção. Ó Deus, obrigada, Senhor, por cada um que tem subido aqui nesse altar, que tem profetizado, que tem obedecido os Teus mandamentos. Senhor, obrigado pelo Teu direcionamento, Senhor. Obrigado pelo Teu povo, pela Tua igreja. Ó Deus, vamos continuar confiando em Ti. Vamos continuar crendo na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele, no primeiro dia do ano, o Senhor, Ele deu uma direção no meu coração. Já sabia, tá, gente, que a palavra, que Deus ia dar esse direcionamento desse tema deste ano. Mas o Senhor, Ele ardeu no meu coração sobre algo que eu falei na vida de vocês hoje, agora há pouco, sobre a questão do profetizar. É algo muito sério, muito sério. Se toda a igreja se atentasse para isso, a igreja não ia viver cabisbaixa nos momentos de tempestade. A igreja não ia ter medo de passar por algumas adversidades. Eu sei que não é fácil, tá? Eu não estou dizendo que é algo fácil. Mas saber que Deus, Ele está... A gente lê aquela passagem de Pedro, dos discípulos, naquele momento de tempestade. Eu sei que cada um de nós ia tremer na base, tá? Não adianta a gente dizer que não ia. Mas eu quero dizer para vocês que existe algo que o Senhor quer que a gente guarde no nosso coração. Nesses momentos, a gente precisa profetizar. E a gente precisa crer. Porque se a gente não crê, se a gente não toma posse daquilo que já emana da palavra do Senhor, a gente corre sérios riscos de naufragar. E o Senhor não quer isso na vida de cada um de nós. O Senhor quer que a gente viva experiências sobrenaturais. E dessas experiências a gente se torne pessoas ainda mais fortes. Amém? Às vezes o inimigo acha que vai nos fragilizar. Quando eu me vi prestes a fazer uma cirurgia, foi algo tudo novo. Eu fiz de novo. Eu vou me prestar a fazer uma cirurgia. E eu não sabia. Eu achei que ia ser algo simples. Só que a vida nos pega a gente de surpresa, né? E a gente não imagina. Mas em todos os momentos, queridos, eu não vacilei na minha fé. Eu sabia que o Senhor estava comigo. E quando a médica falou que não ia ser uma cirurgia fácil, porque eu fiz já uma cirurgia e para mim nenhuma cirurgia é fácil. Pode ser a simples que for, não é fácil. Temos que ter realmente a confiança em Deus. Mas quando eu saí daquela sala de cirurgia, e quando a médica falou que a minha cirurgia durou 12 horas de relógio, eu fiz, nossa. A lágrima desceu assim, sabe? E eu falei assim, meu Deus. Achei que ia ser algo de 4 horas de relógio, mas não foi. Foi o triplo da hora. Mas eu falei assim, meu Deus, em todo momento o Senhor esteve comigo. Em todo momento o Senhor me passou a confiança. E naquele momento, quando eu acordei, quando eu vi as pessoas ali na sala,
eu só fiz chorar. A lágrima desceu. Mas é porque é algo que, como você entra em um lugar e você sai viva, sai mais confiando nesse Deus. Então foi algo que eu vivi assim, bem íntimo assim com o Senhor. E Deus, Ele é bom o tempo todo. O Senhor, Ele é bom o tempo todo. E talvez o inimigo podia chegar a usar aquele momento para me fragilizar. Mas não, eu saí mais forte ainda. Porque quem está comigo é o Todo-Poderoso, é o Senhor. Amém? Então, queridos, Deus, Ele é especialista em providenciar água. E quando a Bíblia ela fala de água, ela não fala de um copo de água, ela não fala de uma jarra. Deus nunca vai oferecer para o crente um copo ou uma jarra de água. Ele fala de manancial, ele fala de poço, ele fala de fonte. E Deus é isso, Deus Ele é grande. E a gente não precisa se limitar a coisas pequenas. A gente precisa, sim, valorizar todas as coisas que vêm em nossas vidas para administrar. Mas o Senhor, Ele não quer que a gente pense pequeno. E eu já falei isso várias vezes, né? José que o diga, quando contou o sonho. Né? Foi algo tão grande, coitado, que ele, na hora, soube compartilhar ali. E deu o que deu na vida dele. Mas a história de José nos ensina muito também. E Deus, Ele usa figuras de linguagem na palavra dele para, quando menciona as bênçãos de Deus, as grandezas de Deus sobre as nossas vidas, a Bíblia, ela vai falar de águas. A Bíblia, ela vai falar de rios. Então, quando a gente pensa em um rio, quando a gente pensa em água, a gente não pensa em pouca coisa. A gente pensa, sim, que é algo grande que Deus vai derramar sobre as nossas vidas. E nesse jorrar vem a justiça dele, vem cura, vem milagre, vem manifestação do poder. Tudo está incluído no pacote. Só que tem gente que vai receber tudo e tem gente que vai retendo. Tem gente que vai aceitando algumas coisas e tem gente que vai deixando de lado outras. E Deus, Ele tem rios para derramar sobre nós. E tudo isso tem para a vida daquele que crê nele. Amém? E quando a Bíblia fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, fala de eternidade. Esse rio, ele está desde o início, nos acompanhando, fazendo a gente, sabe, ser emanado dessas águas. A água de Deus, ela purifica, ela transforma, ela faz tanta coisa. Então, a gente precisa realmente receber tudo isso que vem de Deus. Deus, Ele é um ser inteligente e sabe que cada um de nós somos inteligentes. E Deus, Ele vai usar todas essas palavras para a gente entender. Jesus, Ele usava muito as parábolas, porque o nosso Deus, Ele não joga pérolas aos porcos. E todos aqueles que estão em Cristo vão entender dessa grandeza. Quando a gente fala de rio, muita gente fala assim, mas é só um rio. Mas quem é espiritual vai entender daquilo que o Senhor quer falar nessa noite. É algo tremendo. E o Espírito Santo de Deus, Ele em todo momento, quando Jesus ele estava ali falando, eu sou a água da vida. Então, para quem não entendia disso, achava que isso era qualquer coisa. Mas aquele que de verdade estava com sede dessa água, ela pôde se apropriar dela. Então, queridos, que vocês hoje não estejam limitados para se apropriar dessa água, desse rio de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você colocasse a sua mão direita no coração e dissesse assim, Senhor, o meu coração anseia pelas tuas águas. Então, Senhor, derrama sobre mim os teus rios.
Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente fala de seres espirituais, pessoas espirituais, nós vamos entender que, infelizmente, nessa igreja que nós estamos, tem gente carnais e tem gente espirituais. Mas era para ser somente pessoas espirituais. Mas, infelizmente, existem pessoas carnais. Pessoas que pensam carnalmente, mas está longe das coisas espirituais. Você quer ver? Você senta perto de alguém que está ali totalmente espiritual. Eita, já estou recebendo essa palavra. Eita, olha para ali, ó. A carnal vai dizer assim, olha para ali. Você está vendo ali a roupa da pastora? Você está vendo ali? E botaram a água. E o lenço, o negócio, sei lá, o negócio não está certinho. Perceba que quem é carnal vai falar das coisas da terra. Mas quem é espiritual está ligado naquilo que o Senhor já está manifestando. Quem é espiritual não está nem aí para o sapato, para a roupa do irmão, para quem foi de cara feia, quem não foi. Gente, isso é sério. Deus só vai fazer a gente experimentar quando a gente estiver totalmente no Espírito. E é isso que o Senhor quer. Para Ele derramar esses rios, a gente precisa estar no Espírito. A gente não precisa mais ser consumido pelas coisas da terra, que vai desestimulando a gente, que vai deixando a gente esmorecido. Tanta gente chegou no final do ano já todos cabisbaixo. Por quê? Porque ouve as coisas terrenas. Ouve aquilo que desestimula, que vai limitando a sua fé. Meu irmão, fulano de tal disse que não sei para quê, né? A gente ir para culto todo dia. Não sei para quê, menina, esse negócio de monte. Isso é sério. Isso é que os carnais vão falar para você. Mas os espirituais não. Continue, porque isso vai motivar você até o final da jornada. Continue, persevere, vá até o fim. Essas pessoas espirituais faz toda a diferença. Mas, infelizmente, as carnais também. Quando a gente vai ver, quem está carnalmente falando, está totalmente distante. O corpo está aqui, mas a unidade, o propósito já não faz mais parte da vida dele. E nós estamos em um só propósito, aparentemente. Nós estamos servindo a um único Deus, mas a intensidade não é a mesma. A intimidade não é a mesma. Não vai ser. Porque cada um tem a intimidade e a sua busca particular. E isso faz toda a diferença no mundo espiritual, queridos. O diabo, ele sabe como é que ele joga. O diabo, ele sabe como ele vai dar a última atacada naquela pessoa. Não está buscando não está orando não. Está falando mal do irmão. Não está indo não está mais com aquela busca não. Pronto, já sei como é que eu vou te pegar. E é assim que o diabo faz. O pessoal fala assim, o diabo ele vai mudando as estratégias. Muitas vezes são as mesmas e os crentes sabem e caem. Então, por isso que um culto como esse não pode ser a mesma coisa. Mas hoje é um culto de domingo, é celebração e adoração, tal, a palavra, enfim. Mas quem já está no culto bem antes daqui da igreja, os entendedores entenderão, vai saber que o Senhor já derramou um rio sobre a sua vida. Por isso que quando a gente chega, a gente já sente o mover. Por isso que quando a gente chega, a gente já sente o fluir. Por isso que quando a irmã vai futucar você, vai falar assim, fulano, você soube de... Não sei, estou adorando, quero adorar. E vai, é outra dimensão. E nesses últimos tempos, nós precisamos viver dessa forma. Quer me chamar de ignorante? Que chame. Eu quero adorar. Eu não quero mais viver
de coisas terrenas. Eu quero viver um fluir. E por isso que Deus fala assim, olha, eu tenho esse rio para te oferecer. Eu tenho essas águas para oferecer. E tem gente que só quer ficar ali, ó, na limitação. Deus, Ele quer jorrar. Se o Senhor quer jorrar, me jorra, Senhor, jorra. Porque eu sei que o Senhor jorrando vai limpar todas as impurezas que existem. Mas jorra em mim, jorra porque eu quero ser transformada através das suas águas. Amém? Então, nós precisamos viver uma vida que a gente busque sacudir o mundo espiritual. E quem faz isso não é somente um pastor que está ministrando, é a igreja. A igreja que tem que se posicionar mesmo. É a igreja que tem que se posicionar, que tem que ver, sabe, as inconstâncias do outro e vai e ajuda, injeta ali um pouco daquele fluir das águas que está sobre a sua vida, sobre a vida dele. E a gente precisa fazer isso enquanto a gente pode. Porque quando nós fecharmos os olhos, a gente vai ver um outro mundo espiritual e a gente podia viver tantas coisas e a gente deixa para não viver tudo isso. E o Senhor, Ele diz nessa noite, eu quero derramar sobre a igreja, sobre cada um de nós, o fluir de Deus, o fluir dEle sobre as nossas vidas. Quem crê que o Senhor, Ele não muda? Se o Senhor, Ele não muda os seus propósitos. A igreja, ela tem que crer, que continuar crendo em um Deus que não muda. Ele é imutável. E nós temos que crer pelo que Ele é. Logo, quando a gente crê pelo que é, a gente tem centenas, milhares de motivos para adorar. Porque quando a gente crê pelo que o Senhor faz, dá lugar a gente limitar Deus sobre as nossas vidas. Ah, porque eu estava esperando a cura e não veio. Ah, mas eu estudei para passar em um concurso, não passei. Deus, Ele tem a resposta certa para o momento certo na vida de cada um de nós. Não adianta a gente ficar de biquinho, ficar triste, ficar chorando pelos cantos. O Senhor sabe o que faz. Se estamos alicerçados nele, seja confiante naquilo que o Senhor já fez na sua vida e vai fazer na sua vida. Então a gente tem que crer primeiro pelo que o Senhor é. Se a gente crê pelo que o Senhor é, a gente não vai se frustrar pelas coisas que ainda não aconteceram em nossas vidas. E o crente demora de pegar isso. O crente demora de pegar no tombo. Por isso que constantemente a gente sente falta de um irmão. Constantemente a gente sente que o irmão está distante. Por quê? Não consegue passar pela provação. Não consegue passar uma dificuldade que se distancia. Quem disse que viver de dificuldade é para a gente se distanciar? É para a gente viver distante. Aí que a gente precisa se unir mais. A fé do outro vai motivar você a não desistir. Mas tem crentes que são especialistas nisso. Passou pela prova, vai para a caverna. Se esconde de tudo e de todos. Como se só ele tivesse problema. Mas Deus, Ele chama sim uma igreja que esteja alicerçado nele. E você confie pelo Deus que é e não pelo Deus que faz. Senão você vai viver se frustrando, passa os meses e você se frustra. E você diminui o ritmo. E você se resolve viver de escondido. Ninguém me ama, ninguém me quer. Deus resolveu me esquecer. Quem disse? Deus não esqueceu de Elias. Deus não esqueceu de Pedro quando largou as redes. Deus não esquece de ninguém, de um filho sequer. Agora, não queira pegar Deus pelo seu momento emocional.
Não queira envolver Deus nas suas emoções, porque Deus não é emotivo. Deus é espiritual. Deus, ele é razão. Deus, ele é poder. Ele não age em crente mimizento. Eu nem sabia que Deus ia mover desse lado, mas é o que nós precisamos ouvir. Para a gente não passar mais um ano virando a página da nossa Bíblia, eu tomo posse. Ah, Deus, o Senhor não falou comigo aqui, não. Ah, Deus, a pregação já não é mais a mesma. Não, a pregação é a mesma. Você que é inconstante. A palavra é a mesma. Você que decide como moldar a palavra ao seu estado emocional. Vamos acabar com isso? Vamos começar o ano já dando destino, dando voz à nossa vida espiritual. Amém? Glória a Deus. E aí, se vacilar, as pessoas falam assim, poxa, primeiro dia comecei a ler a Bíblia. O segundo dia comecei a ler a Bíblia. Terceiro dia, hoje o dia foi daqueles. Por que você conseguiu o primeiro, o segundo e o terceiro você não conseguiu? Toma vergonha na sua cara, continue com o seu ritmo. Porque se você começa a botar prioridade para ler a palavra no primeiro e no segundo dia, no terceiro você não consegue? Por quê? Mudou a estratégia? Ou aquilo deixou de ser mais importante do que aquilo que você vai fazer? Não, queridos. Continue. Deus, ele ama filhos constantes. Deus, ele ama pessoas constantes. Porque um Deus constante, um Deus que ele permanece na palavra dele, continua, ele não muda. E ele vê um filho assim, constante. Ah, meu filho, aí você vai. Deus, ele não vai somente jorrar 1, 2, 3 vezes. Deus vai ser contínuo na sua vida. Vai jorrar sempre na sua vida. E eu creio em nome de Jesus que Deus, ele vai fazer o extraordinário em nossas vidas. Um irmão carnal, ele começa a medir, né? Ele tem a vara da medição. Nunca entendeu de mídia, mas ele vai criticar alguma coisa da mídia. Nunca entendeu de dança, mas ele vai criticar alguém da dança. Nunca entendeu de pregação, nunca nem leu a Bíblia toda e vai falar que o irmão falou errado. Então fuja dessas pessoas. Engraçado que a gente não é inocente. A gente ouve alguém e vai levando. A pessoa vai falando e a gente vai se levando no que as pessoas estão falando. E a gente precisa ser diferente. Mas sabe por quê? Porque a gente não quer incomodar. A gente não quer, sabe, deixar triste o irmão que está ali comentando. A gente não vai ser ignorante. Seja ignorante, sim. Seja para o princípio, pelas verdades da palavra, você precisa, sim, muitas vezes ser ignorante. Ser ríspido, muitas vezes. Né? Se precisar, não. Mas, se precisar também, vai ter que ser. Então, a gente precisa realmente somente mudar a nossa mentalidade da forma que nós costumamos ver pessoas falando. E a gente precisa se atentar para aquilo que a Bíblia fala. Então, se existem pessoas espirituais, existem pessoas carnais. E essas pessoas carnais vão prejudicar sempre uma pessoa carnal. Está igual a ela. Ela vai incomodar aquele que está ali buscando, que está ali jejuando, que está ali na posição para tentar derrubar. E a gente precisa sim, queridos, estar bem atento nesse tempo. Deus, ele quer pessoas que estejam cada vez mais firmes no propósito dele. Então, Elias, ele estava orando. Ele estava orando. E aí, Elias, ele profetizou que iria chover. E pediu para o servo ir lá na montanha para ver se existia algum sinal. Mas Elias, dentro dele, já tinha dito que
que havia um sinal de Deus. Só que aquele servo, com a visão limitada dele, ele foi, voltou, não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. E por ocasião, o céu ainda continua azul. Aí Elias continua, volte lá, vá lá. E aí ele vai de novo. Só sei que, resumindo, foram umas 7 vezes. Na 7ª vez ele voltou dizendo assim, ó, eu até vi um sinal, mas um sinal tão pequeno que não vai fazer diferença nenhuma. Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ainda o céu estava azul. Aí Elias falou assim, então vá lá. Avise ao povo para tirar as roupas do varal, para abrir as cisternas, abrir as portas, cavar poço, porque a chuva vem aí. A chuva vai descer e não vai ser pouca, não. Vai ser uma chuva abundante. Vai ser uma chuva abundante. Imagine um homem falando assim, que homem doido, que homem maluco. Eu não estou vendo é nada, o céu está azul. Ele é maluco, é? Eu já estou vestindo minha roupa de ir para a praia e ele está dizendo que vai chover. Mandou, mas é muita loucura. Pronto. Esse foi o sinal para alguém espiritual enxergar aquilo que ia acontecer, que ninguém imaginava que fosse acontecer. Por isso eu digo para vocês, querido, quando você vê um sinal de Deus, não conte para alguém carnal, não. Guarde para você, meu filho, para não te frustrar, porque Deus deu a visão para você, não deu para ele. Comece a respeitar os momentos que Deus te dá. Deus te deu uma visão, aí você vê assim, o irmão, nem ora, nem jejua, nem lê a Bíblia, nem vai para os cultos. Eu vou contar o quê para ele? Vai contar o quê? Vai dizer assim, oxe, menino, não estou enxergando isso não. Pois eu já vejo um sinal. O Senhor, antes de Elias profetizar, o Senhor já tinha dado um sinal para Elias. Mas Elias se prendeu ao tempo? Elias se prendeu àquilo que as pessoas, que o servo estava levando e trazendo de notícia negativa? Não. Continuou ali firme naquilo que o sinal de Deus já tinha impactado o coração dele. Seja alimentado pelo sinal de Deus. Que vem um sinal por aí, é porque o propósito de Deus vai ser cumprido. Amém? E é isso que Deus quer na nossa vida. Continue perseverando. Deus, Ele é especialista em mover as águas. E no momento certo, Deus vai fazer jorrar sobre a terra seca, sobre aquilo que ainda você não enxergou. Mas Deus vai fazer você enxergar o milagre em nome de Jesus. Amém? Você crê que Deus ele vai confundir pessoas? Deus ele vai confundir. Deus vai dizer, ó, é amarelo. E você, gente, é amarelo, Deus? Eu pensei que era azul. E você vai viver o extraordinário de Deus. Não, aleluia, glória a Deus. Não ligue para o que as pessoas vão dizer. Porque a gente precisa realmente estar ligado quando é algo que vem da parte de Deus. Porque às vezes as palavras também é bênção. Eu não vou dizer que os irmãos também só fazem cagada. Mas tem irmãos que são irmãos espirituais. E de repente ele vai ser usado por Deus. Mas é aí que a gente precisa entender o momento, saber quem é a pessoa, o que a pessoa vai falar sobre você. Porque às vezes você está precisando ser exortado e a pessoa está dando palavra de carinho. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar.
vai massagear seu ego, mas não vai mudar. Já tem gente que vai te exortar, porque Deus mandou te exortar, e você vai dar um salto e vai, triunfar de uma forma que você nunca imaginou. Por quê? Porque aquela exortação foi para te tirar da terra e levar para o sobrenatural de Deus. Amém? Então tem palavras encorajadoras, tem palavras que vai te tirar de um ciclo vicioso, tem palavras que vai te levar para o sobrenatural. Então isso a gente precisa estar no espiritual para a gente entender. Eu já fui levado por palavras terrenas. Hoje, Deus me livre. Senhor, eu não. Eu vou ter discernimento. Quando eu aprendi a palavra discernimento, porque às vezes o crente ainda demora um pouquinho. Estava novinha na fé. Quando eu ouvi falar de discernimento espiritual, eu fiz, que é isso? Alguma coisa interessante. Quando eu entendi o que era discernimento espiritual, ninguém mais me engana. Ninguém mais me engana. Vem todo de pele de escarlate, achando que é santo e vem falar profetada para mim. Aqui não. Não venha não, porque eu sou espiritual e eu sei em quem eu tenho crido. Muitas pessoas já vêm com palavras de elogio aqui para trás de mim, Satanás. Não venha não, que eu sei o que você quer. E hoje eu não vou nessas palavras, essas palavras doces, que lá na frente viram palavras amargas. Não sou dominada por essas coisas. E uma coisa que você não vai ver, eu na inconstância das ideias e das promessas de Deus. Pode me ver triste em algum momento, pode me ver em qualquer momento de ajuste de Deus na minha vida. Eu estou aqui propícia a isso, não sou santa, mas quando eu entendi o que era a palavra constante, eu me apropriei dela. E eu não quero mais viver nessa inconstância. Eu não quero viver mais vivendo hoje o sobrenatural e amanhã experimentando de coisas terrenas, de palavras terrenas que não vão me levar para um outro nível com Deus. Amém, queridos? Diga assim para o seu irmão, há um rio contínuo. Esse rio não é para só esse momento. O rio de Deus é rio contínuo. É rio contínuo, Ele quer transbordar na sua vida o tempo inteiro. Amém? É um fluxo contínuo. E Deus, Ele quer fazer isso em nossas vidas, na vida do crente. Nós recebemos uma palavra aqui no primeiro dia do ano. Então, quando Deus, Ele está construindo o jardim, Ele pensou em algo. Primeiro, o que Deus pensou? Construir rios. E eu queria que você fosse lá para o capítulo 2 de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 10 ao 14. Diz assim, na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o obidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Ásia, é conhecido o rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Então, por onde passar, há rio. Nos 4 cantos da terra, há rios. Nos 4 cantos de todas as áreas da sua vida, há rios transbordando. Todas as áreas da sua vida, há um rio para transbordar sobre a sua vida. Lá em Ezequiel, capítulo 47, do verso 1, Deus, Ele vai dar uma visão sobrenatural para Ezequiel. Eu queria que a mídia colocasse aí.
Ezequiel 47, versículo 1. E é inevitável a gente não se envolver com as coisas de Deus. Diz assim: depois disso me fez voltar à porta da casa. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Quando Ezequiel ele teve essa visão, ele teve uma experiência com Deus, que ele estava em um rio e um anjo apareceu na vida de Ezequiel e começou a fazer aquela medição. E ele começou a ter aquela experiência. Primeiro ele mediu os tornozelos, depois ele foi para os joelhos, depois ele foi para os lombos, e depois Ezequiel já não tinha mais por onde medir, porque ele já estava inundado dessas águas. Agora a única coisa que ele podia fazer no meio de tantas águas era mergulhar. Era nadar nessas águas. Não existia mais limitação, não tinha mais por onde medir. Ele já estava inundado dessas águas. E é isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Ele quer nos inundar, Ele quer nos encher. E nós precisamos saber disso. Deus, Ele é fonte. Diga assim: Deus, Ele é a única fonte na minha vida, na vida dos meus irmãos. Mas o que vai fazer diferença é o nível do envolvimento e o nível de intimidade que cada um de nós tem. Tem gente que vai ter água somente nos tornozelos. Experiência pouca. Não quero muita aproximação. Eu não quero muito, me apegar a isso. Tem gente que as águas já vão estar nos joelhos, Vai experimentando aos pouquinhos, porque eu não quero me decepcionar. Já me decepcionei em tanto lugar. E Deus é lugar? Deus é o seu Pai. E aí, não, eu posso até aqui. E começa a colocar limites. Tem gente que deixa um pouquinho mais. Tem gente que vai estar, as águas vão já estar aqui, nos ombros, mas a cabeça está fora ainda. A mente não é uma mente de Cristo. Ele até chega a um nível, mas não na totalidade. A minha mente sou eu que penso. Não, é muita coisa eu deixar o controle da minha mente para Deus. Eu penso diferente. E não é na totalidade. Deus, Ele quer pegar a sua cabeça e inundar nas águas também. Deus, Ele quer fazer você fluir nesses rios, sem limitação. Até parece que você que se criou, né? O Criador não te conhece. O Criador não sabe das suas fraquezas, daquilo que você pensa, daquilo que você acha. Deus, Ele conhece todas as coisas. E por isso, Ele quer que você tenha essa experiência de mergulhar. Quando a gente mergulha, a gente está inundado. A gente não está nem aí, a gente está inundado. A gente quer viver experiência, a gente quer viver aquela água fresca, aquela água tranquila sobre as nossas vidas. E a gente vive essa intensidade, essa intimidade. Então, essa coisa que Ezequiel viveu, essa experiência, é aquilo que nós, como crentes, vivemos. E o Senhor usou essa passagem, essa experiência, essa visão que Ele deu a Ezequiel para também nos ministrar. E eu vou ler aqui também mais outros versículos, que está lá em Isaías 44:3. Sempre quando Deus, Ele usa
uma figura de linguagem. Veja, observe. Deus, ele sempre está dando exemplo de águas. Isaías 44, verso 3 e verso 4, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. 4. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Glória a Deus. Aqui, se a gente for pesquisar, se você for ver, erva é algo ainda que está brotando. É o crente novo, que ninguém dá nada. Mas lá na frente o Senhor quer que vire um salgueiro. Uma planta robusta, cheia de frutos. Mas o Senhor nada despreza. Tanto a erva como o salgueiro é importante para Deus. E Deus, Ele quer fazer com que cada um de nós seja regado às nossas raízes. Eu queria que você olhasse novamente para o seu irmão e diga assim: meu irmão, o Senhor quer regar as suas raízes. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem aí Isaías 41, versículo 18 e 19. Isaías 41, já está aqui, oh glória. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Versículo 19. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porém no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. Gente, essas árvores aí são árvores tops de linha. São árvores muito fortes, frutíferas, bonitas. Imagine, o Senhor, Ele faz nascer da terra seca. O Senhor, Ele faz a nossa alma seca brotar frutos. Imagine. Somente porque estamos... E essas árvores, elas estão plantadas junto aos ribeiros. É o que faz a diferença. Você pode estar seca, você pode estar mais ou menos, mas se você estiver perto de um ribeiro, que é o Senhor Jesus, essa nascente vai te dar vida. E é isso que Deus quer. Deus quer que você experimente desse fluir do rio dele. Por isso que é importante. Mas hoje eu não estou muito legal. Vá estar perto do rio. Esteja perto, não se afaste do rio, porque até aquela que estão seca, só sentir o cheiro das águas, vão brotar muitos frutos. E eu creio nisso. Se você está sentindo seco, seca, se você está se sentindo, sabe, sem fruto algum, não saia de perto dos rios. Não saia longe, não fique longe desse rio. Amém? Que você vai ter experiências sobrenaturais. Outra experiência também, quando Elias, ele sobe. Eita, que experiência profunda. Elias, ele percebe que vai ter um arrebatamento dele. Ele é profeta, o Senhor já tinha falado com ele, que em algum momento ele ia ser arrebatado. E ele chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, pouco tempo eu vou partir. E você pode pedir qualquer coisa que eu te darei. E aí, Eliseu poderia pedir as agendas dele de pregação. Mas Eliseu, ele podia pedir as roupas, os ternos dele. Ele podia pedir tanta coisa. Ele podia se apossar de tanta coisa, porque Elias disse que te daria qualquer coisa que pedisse. Mas ele olhou para Elias, ele lembrou: meu Deus, é muito pouco eu pedir coisas terrenas. Eu vou pedir a porção dobrada da unção na vida de Elias. Meu Deus, a porção dobrada, a unção, é a unção. Imagine
quanto Elias não estava cheio e inundado dessas águas. E ele queria a porção dobrada. E esse pedido foi atendido. Ele ficou tão cheio da unção que na ida Elias abre o rio. Na volta, quem abriu o rio? Eliseu. E foi sem querer, viu? Ele bateu com a capa e o rio foi aberto. A unção que ele pediu foi dobrada. Ele podia dizer assim, ó, eu só quero que você me abençoe, que você derrame sobre a minha vida a tua unção. Não, eu quero a tua unção, Elias, e eu quero mais um pouco. Eu quero a porção dobrada da unção que Deus já derramou sobre a sua vida. Eu quero viver isso. Eu quero viver a carnalidade ou quero viver o espiritual? Ele quer o espiritual. Ele pediu para viver o espiritual de Deus que estava sobre a vida dele. Eliseu chega lá em Jericó. E aí aqueles homens lá estavam assim, Eliseu, estou sabendo, não, profeta, Pai do Senhor, estou sabendo aí que você agora vai estar trabalhando aqui na área, né? Aí Eliseu diz, sim, é porque aqui eu não aguento mais ver sal. A água está salgada, tudo salgado aqui, e aqui a gente não aguenta mais. A gente não tem água para beber, porque tudo aqui é salgado. Aí, Eliseu, com a porção dada pelo Espírito Santo, ele podia falar assim, ó, vai lá, pega açúcar, que Deus vai fazer um milagre aqui. Eliseu vai pedir o quê, gente, para eles? Vá pegar sal. Aí Eliseu, os homens lá falaram assim, eu não estou entendendo. Eu estou dizendo que aqui está tudo salgado, que ninguém aguenta mais, sabe? A água aqui, ninguém aguenta mais beber essa água, que está tudo salgado. E o homem vai mandar a gente pedir sal, porque sal aqui que não falta. Porque se ele pede açúcar, se ele pede algo para neutralizar a água, o milagre ia ser de Eliseu. Mas quando ele pede o sal, é a glória de Deus que vai ser manifestado naquele lugar. É a glória de Deus. Deus, ele age dessa forma. A gente não entende nada o sobrenatural de Deus. Imagine, depois você vai lá na passagem de 2 Reis, capítulo 2, verso 19, e você vai ver. E Deus, ele faz esse milagre. Deus, ele usa Eliseu, que pediu a porção dobrada do Espírito de Deus sobre a vida dele. E ele podia sim, poxa, eu já estou cheio da unção aqui, né? Traga aí o que você tem, traga açúcar, traz o zero cal, traz alguma coisa para a gente, né? Mudar um pouquinho o gosto, porque já que você está sentindo tão salgadas as águas aqui, que aí Eliseu vai e confunde tudo. Vai pedir, pega um prato de sal ali, meu filho. Mas sal, Eliseu? Sal? Já tem sal demais aqui. Eliseu vai, derrama o sal e a água fica pura. A água fica limpa, porque além disso, purificou a água. Saiu toda a impureza por causa do milagre de Deus. Amém? E é isso que Deus quer sobre as nossas vidas. Que a gente tome posse sobre cada palavra de Deus. Porque não é o elemento, é o milagre dele. Não é nada disso que faz a diferença. É você estar aqui, ó, junto ao ribeiro dos rios, que vai fazer a diferença. Você podia pedir zero cal, você podia pedir sal, você pedia açúcar, mas Eliseu, ele queria confundir tudo. Não, se eu peço alguma coisa para purificar essa água, eles iam dizer que era eu, o milagreiro. Mas quando pede o sal, é o próprio Deus agindo, é o próprio Deus confundindo aquele povo ali. Não sou eu que faço o milagre, quem faz o milagre é Deus. Eu pedi a porção dobrada para edificar, para Deus me usar para fazer milagre.
Mas o milagre não sou eu, o milagre é de Deus. É Deus que faz, é Deus que transforma. E aquela água passou a ser uma água saborosa, sabe? Limpa, purificada, transformada. E Deus, Ele quer fazer isso na minha e na sua vida. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé, aplaudindo o Senhor, aplaudindo o Rei da Glória. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós glorificamos a Ti, Pai, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor usa, Senhor, o impossível, meu Deus. Oh, Deus, o Senhor confunde a terra. O Senhor pode, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode fazer, Senhor. Oh, Deus, os meus irmãos, as vidas que estão aqui, Senhor, talvez ainda não entendam o Teu agir. Mas, mesmo sem entender, meu Deus, eles vão experimentar o Teu sobrenatural. A casa, a despensa, está tudo vazia. Mas o Senhor vai levar a providência. E não importa de onde vem, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Deus, nós queremos continuar crendo, Senhor. Não somente no Teu agir, mas glorificando pelo que o Senhor é. O Senhor é tão majestoso, o Senhor é tão grande, Senhor. O Senhor, Deus, mesmo com seres limitados como nós, o Senhor pode nos usar. O Senhor pode fazer tantas coisas. O Senhor pode, Senhor, mudar o céu. Oh, Deus. E teve alguém que foi casar, queridos, contar uma experiência. Tinha uma mulher que... Tinha um casal de noivos que estava prestes a se casar. E eles oraram e pediram a Deus que a cerimônia fosse realizada ao ar livre. Não sei se vocês já viram esse vídeo. E naquele momento, os céus já estavam mudando. Estava ficando já, as nuvens já estavam desaparecendo, já estava ficando bem nublado, aquele ambiente, tudo lindo lá fora, tudo arrumadinho, e o céu já estava ficando já bem escuro. E aí a cerimonialista cristã, crente, chegou. Queridos convidados, eu queria nessa tarde glorificar a Deus pela vida dos noivos. E antes deles de estarmos aqui, eles sonharam com o casamento. Eles sonharam na realização desse casamento e pediu a Deus que fosse realizado o casamento ao ar livre. E eu queria que nesses momentos vocês nos ajudassem em oração. E todo mundo começou a orar, a clamar. E eles começaram a presenciar a grandeza de Deus naquele lugar. O céu, ele começou a abrir, queridos. Não caiu uma gota de água. E a cerimônia foi feita, completa, para a glória de Deus. Aí você pensa assim, poxa, mas é uma coisa tão simples, né? Deus, ele quer manifestar a glória dele em todo o ambiente. Imagine que quem estava lá, que nem era crente, presenciou isso. Porque se ele viu o céu todo escuro, ixi, meu Deus, já estava me preparando para sair daqui desse lugar. Aí os crentes começam a orar e o céu começa a mudar. É glória de Deus. Existe uma diferença, queridos, naqueles que se apropriam dessa grandeza, desse Deus que não tem um copo para te oferecer, não tem uma jarra para oferecer, ele tem fonte. O Senhor tem fonte. E por que às vezes a gente perde tempo querendo um copinho? Por que a gente perde tempo querendo uma jarrinha? Não, é só uma jarra hoje. Não, o Senhor, ele quer, ele é fonte. E fonte tem água contínua para jorrar. E é isso que ele quer fazer em nossas vidas nessa noite. Levante suas mãos, querido. Feche seus olhos. Comece a adorar o Senhor. Comece a glorificar o Senhor nessa noite.